Olá, alunos do primeiro ano do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Espero que todos estejam bem, né? Estamos retornando aí para esse segundo semestre, né? Dentro da disciplina de Geografia. A gente vai tratar agora nesse segundo semestre, deixando a parte de clima, né? Climatologia, que foi a última parte que nós vimos, para entrar na parte de cartografia. Hoje eu vou passar um histórico, né, introdutório do que seja a cartografia para vocês. Cartografia, pessoal, genericamente falando, nada mais, nada menos do que o estudo de mapas, ok? Então, a cartografia, ela se refere à questão do estudo de mapas, ok? Bom, cartografia é a ciência que trata a representação da Terra ou parte dela através dos mapas, cartas e outros tipos de projeções, ok? Podemos dizer que a cartografia surgiu por volta de 2000 a.C., quando foi confeccionada lá pelos povos da antiguidade, né, os sumérios, considerado como o primeiro mapa da história, com uma placa de barro cozido com inscrições e caracteres cuneiformes, né, em forma de cunha, né, e onde foi representado o lado setentrional da região mesopotâmica. Então, os primeiros mapas que se tem descoberto foi principalmente os mapas dos sumérios, né? Mas bem antes disso, o homem já havia se utilizado de pinturas, inclusive aquelas pinturas rupestres, né, que nós temos nas cavernas, né? E até mesmo de entalhes e verdadeiras maquetes de pedras confeccionadas por esquimós e pelos astecas, respectivamente, como uma tentativa de representar pequenas localidades. Então, não é de hoje que os homens, né, tentam conhecer ou delimitar a superfície terrestre por meio de mapas, né? Nós tivemos várias civilizações aí, né, desde as antigas até as atuais, tentando perpassar, né, a superfície terrestre para uma superfície plana, tá ok? A pedra de Sayut, né, por exemplo, é representada junto com os entalhes dos esquimós, um dos primeiros trabalhos realizados com a técnica que é chamada de cartografia em relevo. Foi feita para representar o bairro de uma cidade asteca. Então, está aqui o modelo, né, dessa pedra de Sayut, né, que era uma espécie de mapa antigo para representar os relevos de um bairro de uma cidade asteca. Tenochtitlan, por exemplo, né, que atualmente hoje é a cidade do México, né? De fato, os astecas eram hábeis na confecção e representações geográficas, né? Como o mapa de Tezcatlipan, como está vendo aqui, né? Que contém dados como a fauna da região retratada, né? E a Códice Tepetlauzoc, todo colorido e que traz rotas terrestres e fluviais. Então, os astecas foram não só os sumários, mas também os esquimós, como também os astecas, foram expertos nessa questão de mapas, né? Outras que também vieram, né, a confeccionar mapas foram os egípcios e os chineses, né? Também dominaram essa técnica aí da cartografia, né? Confeccionando mapas. Estima-se que os chineses usam a representação gráfica de regiões desde o século IV a.C. Para eles, os mapas serviam não só para se orientar, mas também para fins bélicos e para demarcar regiões, garantindo assim que impostos fossem pagos. Então, o mapa também, ele até hoje, né, ele é muito valorizado, principalmente em avanços militares, né? Os militares utilizam bastante o mapa, o mesmo para uso de guerras, né? Naquele período da Idade Antiga ou Idade Média também se utilizava bastante. Os egípcios também os usavam como ferramenta administrativa para cobrar impostos, né, demarcar as terras, né? Mas mais do que isso, foram eles que desenvolveram o método da triangulação para determinar distâncias baseadas na matemática. E o nível, instrumento em forma de A, com um pêndulo no meio usado para medir áreas. Então, os níveis de terrenos, a gente obteve esse material e esse conhecimento por conta dos egípcios, né? Os egípcios faziam ainda registros cadastrais de terras em documentos considerados cartas geográficas. Seus túmulos e alguns papiros representavam o mundo dos mortos. Ou seja, era mapeado esse mundo dos mortos, né? Como se fosse um mapa do outro mundo. Eles serviam para guiar as almas e frequentemente representavam o rio Nilo nas superfícies, em planícies férteis, né? Então, como os egípcios eles acreditavam na vida após a morte, né? Então, eles tinham também um mapeamento da morte, né? Do mundo dos mortos, ok? Bom,
mas bons mesmos na cartografia foram os gregos. O sistema cartográfico contemporâneo nasceu nas escolas de Alexandria e Atenas. Né? Lógico, primeiramente nós tivemos os filósofos, né? Depois os cartógrafos, os primeiros cartógrafos, originários desses filósofos. A primeira tentativa de representar o mundo foi babilônica, mas sua concepção de mundo era limitada à região dos rios Tigres e Eufrates, né? O que não diminui a importância do feito. Entretanto, os gregos se destacam porque foram os primeiros a usar a base científica de observação, principalmente por conta da participação da filosofia, né? Usando-se da trigonometria, lá da matemática que vocês estudam, né? Erastótenes, antes de Cristo, aí, ó, 276, 194, mediu a circunferência da Terra, chegando bem perto dos 40.076 quilômetros reais, né? Segundo ele, eram 45 mil quilômetros. Anaximandro de Mileto, outro filósofo, né, também representava o mundo como um círculo achatado, né, onde estavam a Europa, a Ásia e a África, circundadas por um oceano. Esse modelo que vocês estão vendo aqui no mapa abaixo aí, né, os primeiros mapas aí dos filósofos gregos, né? Foi ele quem primeiro sugeriu que a Terra, por estar de igual distância dos demais astros, flutuava no espaço sem nenhum tipo de suporte ou apoio. Então, ele descreveu praticamente a questão da órbita da Terra, né? Mais tarde, Pitágoras, outro filósofo, né, defendeu que a Terra era esférica de acordo com suas observações práticas e filosóficas. Para ele, a forma esférica era mais perfeita e só seriam aceitas no meio científico anos depois pela influência de Aristóteles, né? Hiparco, também outro astrônomo grego, né, foi quem criou o sistema de coordenadas geográficas, latitude e longitude, utilizando-se da matemática e das observações dos astros celestes, né? Sendo também um trabalho importante dentro da cartografia da época clássica, foi sem dúvida a obra de 8 volumes escrita por Cláudio Ptolomeu, né, sua obra Geografia. Contém as coordenadas de 8.000 lugares, a maioria calculada por ele próprio, e no último volume ele dá dicas para a elaboração de mapas mundos e discute alguns pontos fundamentais da cartografia. E nada mais, o Cláudio Ptolomeu, pessoal, ele é responsável por uma das projeções cartográficas, né, dos mapas mundos, né? Foi Ptolomeu também quem primeiro defendeu a teoria geocêntrica, ou seja, a Terra no centro como um corpo fixo, né, em torno do qual os planetas giravam, né, o centro do universo, como está o modelo aqui representado, e aqui está a foto do Cláudio Ptolomeu. Tá? Bom, os romanos também se utilizaram de mapas, lógico, principalmente para montar, né, e vigiar o seu vasto Império Romano, embora se preocupasse mais com caráter prático, né, e não teórico. Preferiam mapas que representavam áreas menores, rotas comerciais e territórios. Como a tábua, eles criaram a tábua de Peutingem. Em seus mais de 6.000 metros de comprimento por 30 centímetros de largura, representava diversos itinerários do Império Romano, diversos pontos do Império Romano. Para isso, eles usavam o astrolábio ou diópatra, como era chamado pelos gregos, um instrumento usado para se determinar a localização de pontos na Terra por meio da observação de fenômenos celestes, né? Luas, estrelas, né? No fim do período clássico, a cartografia passou por um período de pouco desenvolvimento durante o início da Idade Média, quando a Igreja teve total influência sobre a confecção desses mapas, que foram feitos de tal forma a perderem a sua exatidão, né? Então, a Igreja influenciou na construção dos mapas durante a Idade Média. Nessa época, os árabes foram os principais responsáveis por qualquer desenvolvimento na área e foram, inclusive, responsáveis por trazer a bússola para o Ocidente, propiciando mecanismos para o desenvolvimento de mais um tipo de carta pelos genoveses, as cartas portulanas utilizadas na grande navegação. Os árabes, por quê? Porque os árabes eram muçulmanos, então não tinha influência da Igreja Católica. Então, foi possível eles desenvolverem, até mesmo acredita-se que eles trouxeram a bússola, que era da China, né, do mundo oriental, para o mundo ocidental. Logo em seguida, a esse período, no final da Idade Média, todo o conhecimento em torno da cartografia que estava esquecido no Ocidente, mas que vinha sendo preservado pelos árabes, voltou à tona, atingindo seu apogeu na época das grandes navegações, quando se inicia a Idade Moderna. O período da descoberta das Américas, né, ou colonização das Américas pelos europeus. Com a descoberta do continente americano, a cartografia toma mais um fôlego e inicia os trabalhos para mapear o novo continente. Uma vez que até mesmo o Brasil, né, foi descoberto, ou melhor dizendo, foi repassado para as cortes portuguesas por meio de mapas delimitados pelas escritas de Pero Vaz de Caminha, né? Juan de la Fossa faz, então, o primeiro mapa mundi a conter o Novo Mundo em 1500. Foi nessa época, século XVI,
após o descobrimento da América, que o holandês Mercator, utilizando-se de todo o conhecimento produzido até a época para produzir o mapa mundi, que levaria seu nome e que representava grandes rotas em linhas retas. Então, está aí o Gerard Mercator, né, o grande holandês, né, e tinha o seu mapa, né, que é o que se assemelha ao que se aproxima hoje, né, do mapa mundi que a gente tem. Mesmo com a questão das distorções, porque o Mercator ele vai se preocupar também com um dos pontos importantes que a gente vai estudar, que são as projeções cartográficas, tá? Mas foi só a partir do século XVII que os países começaram a se preocupar mais com o rigor científico dos mapas. É realizado, então, o primeiro levantamento topográfico oficial na França em 1744, chefiado por César, François Cassini, que seriam os precursores dos mapas modernos. Do século de lá para cá, pessoal, houve um desenvolvimento de várias técnicas, né? Além do avanço também tecnológico das duas guerras mundiais, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, dentro das técnicas cartográficas, né? Foi se aperfeiçoando até se chegar na fotografia e unir a fotografia com aviação e informática, né? Que é o aerolevantamento. A cartografia, com isso, dá um salto enorme em termos tecnológicos, né? Atualmente são utilizados fotos aéreas ou fotos de satélite, ou melhor dizendo, imagens de satélite para descrever a superfície da Terra, né? Ou mesmo para elaborar mapas e cartas atualmente, né? Cada vez são mais utilizados eletronicamente, né? Uma vez que a gente já tem até no próprio celular, né? O Google Maps aí, que é um fruto desse mundo tecnológico dentro da representação da superfície terrestre por meio de mapas, né? Tornando-se assim muito estratégico e ao mesmo tempo muito essencial, principalmente para os órgãos públicos e ou governamentais. Ok? Pessoal, obrigado a todos pela atenção e pela participação. A gente vai ver cada ponto. Eu só fiz só um breve geral aqui para vocês, né? Um contexto geral, né? Conforme a gente vai estudando aí, a gente vai atentando a área cartográfica e vai adquirindo conhecimentos específicos e detalhados a respeito dessa ampla, né, e importante ramo do conhecimento geográfico, tá? Continuo dizendo, fique em casa, faça o isolamento social, não vá em aglomerações, não junte para formar aglomerações, fique em casa. Logo, logo a gente estará todos nos vendo, né, por conta logo, logo estará disponível aí, ou vai ser realizada a vacinação, vai ter a vacina e tudo mais. Então, é só a gente ter um pouco mais de paciência e consciência, tá? Então, essa aula ela está disponível no canal do YouTube, né, no meu canal de Gel Cerrado. A hora que vocês quiserem consultar lá, fica à disposição de vocês essa aula, tá? Quem tiver qualquer dúvida, é só recorrer. Forte abraço.